e condomínios pelo mundo desembarca na cidade de Santos, na Baixada, no litoral do estado de São Paulo, onde nós vamos mostrar para você no programa muitos prédios, e olha só, muitos prédios tortos, como esse que você está vendo ao fundo, o edifício Excelsior. Vamos também mostrar para você a gastronomia, o que é que Santos tem para nos oferecer, e também algumas atrações da cidade que são imperdíveis, como o Museu Pelé, também o Museu do Café, alguns lugares icônicos do futebol que você vai ver aqui no programa, que é logo após a nossa vinheta. Fundada em 1546, Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil. O município é também a capital da Baixada Santista. Santos, com mais de 418 mil habitantes, é, segundo alguns dados recentes, um dos municípios mais adensados do país, com 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, com 63,1% de prédios contra 36,9% de casas. E mais de 300 prédios possuem uma certa inclinação. Alguns deles são bem tortos e acabam sendo motivo de atração turística na cidade. Eu fui visitar o mais famoso deles, o edifício Excelsior. E aí o que vocês viram lá de fora, a gente vai fazer o teste aqui para ver como é que os moradores aqui convivem com essa inclinação. Vamos fazer o teste da bolinha. Vamos lá para vocês verem. Agora nós vamos fazer dentro da casa. Nós estamos no 10º andar aqui. Olha só, vamos lá. Então, pelas histórias, o prédio, logo que foi feito, ele já entortou. E morar aqui com o prédio torto, a gente acostuma. Quando você chega no prédio a primeira vez, você sente o impacto. Mas depois, no dia a dia, você vai acostumando, né? Eu mesmo sou testemunha disso, viu, gente? A hora que entrei aqui, já percebi essa diferença dessa inclinação. E saindo do edifício Excelsior, eu fui conhecer um desses prédios que fizeram a correção, o edifício Núncio Malzone, que fica bem perto do Excelsior, e entender qual é a forma de se aprumar um prédio torto. O que a gente quer saber primeiramente é por que aconteceu isso com o prédio. O que Heloísa, Mafê, quem pode ajudar a gente a entender? Bom, aqui em Santos já era conhecido que nós temos uma camada de areia de uns 10 metros de espessura e embaixo dela uma camada de argila de uns 40 metros mais ou menos. Então o que o pessoal fazia antigamente? Punha a fundação na camada de areia que aguentava o peso do prédio. Então as fundações são a 2 metros de profundidade, são todas raras. Porque as fundações profundas que atravessassem a camada de argila e fossem até o solo mais competente iam ficar mais caras. Então, na década de 60, construiu a maioria desses prédios que estão inclinados hoje. E os engenheiros sabiam que ia deformar. Mas só que na época se achava que ia deformar 50, 60 centímetros e ia parar. Mas depois se viu que tinha um fenômeno que ainda é o mesmo que ocorre na Torre de Pisa, todo mundo conhece, está lá há mais de 500 anos e ia deformando, que é a deformação secundária. Então, esse fenômeno em Santos é muito expressivo e a deformação secundária acaba sendo maior do que aquela que eles tinham previsto. Essa secundária começou a ser estudada mais tarde, então eles não tinham noção que os prédios iam recalcar 1 metro, 1,5 metros, como eles fazem. Para entender melhor, eu também. Por que eles inclinam sempre para a maior parte deles, é que a gente vê para a esquerda ou para trás, para frente, mas a maior parte que a gente vê, pelo menos, é inclinando para a esquerda. Então tem várias coisas que vão influenciar nisso, mas o mais fácil de todo mundo entender tem 2 prédios, um do lado do outro, a carga concentra ali, ele vai querer um beijar o outro. Qual foi a ideia? A ideia é a seguinte: vamos cortar todos os macacos, todos os pilares, colocar macacos embaixo de cada pilar e aí vamos macaquear e ficar controlando o prédio até ele subir. E esse sistema, digamos assim, né? A gente precisava conhecer mais ou menos a carga em cada pilar.
E os cálculos que a gente faz, por mais, como chama, rigorosos que sejam, não vai conseguir te dar carga com precisão. Então esses macacos serviram também para o seguinte: eu deixo os macacos auxiliares. Para fazer esse macaco, eu faço uma viga cruzando o pilar, fica o macaco embaixo e aí eu corto o pilar. Quando eu corto o pilar, a carga que está no pilar está indo para esses macacos auxiliares, que a gente chama, são provisórios. Aí eu coloco em cada um, faço isso em todos, em cada um coloco um macaco maior, o macaco principal, o macacão. E aí a gente vai erguendo, aplicando esses macacos, e o prédio vai tomando a forma, né? É forma que precisa para poder ficar no prumo. Então a gente aprumava um, aprumava o outro, viu o que acontecia aqui. É um negócio meio complicado. Mas nós fizemos isso em 3 dias, né? No nosso corpo a gente faz uma radiografia ou uma ressonância magnética e a gente consegue ver onde é que está o menos, mais e tal. A gente vê pelas medidas. Então pelas você medidas. põe num gráfico, você pode fazer um gráfico da tua febre. Então você está com febre, então você faz um gráfico. Tal hora eu estou com 39, 38, 37. Bom, que bom, baixou minha febre, acabou. Então a gente faz um gráfico assim, da velocidade de recálculo. Então estou com essa velocidade, daqui a 3 meses a velocidade diminuiu. Daqui 10 anos vai diminuir mais ainda. Daqui a 1 ano está bem menor, porque os prédios aqui, eles recalcam numa velocidade de meio centímetro a 1,5 centímetro por ano. Isso eu fiz uma pesquisa com verba da FAPESP e medi em vários prédios, a gente mediu mais de 20 prédios. No ano 2000 a gente fez essa pesquisa e eles recalcam com uma velocidade de meio centímetro a 1,5 centímetro por ano. Todos, tanto aqui nessa quadra como lá na ponta da praia, não sei se você viu os outros inclinados na ponta da praia, tem vários também, mais ou menos a mesma velocidade. Isso é independente do número de andares, isso que é interessante, e do tempo que o prédio foi construído. Todos eles estavam recalcando com essa velocidade. E saindo do edifício Núncio, encontramos o maior jardim de orla do mundo, registrado inclusive pelo Guinness Book em 2002. Pensado em 1914 pelo engenheiro Saturnino de Brito, que foi homenageado com uma estátua na praia José Menino, o jardim é um verdadeiro cartão postal da cidade que emoldura 7 quilômetros de praia. Então, vindo a Santos, esta é mais uma atração imperdível para você, principalmente se você gosta de fazer uma caminhada ou dar uma corridinha. É hora do almoço. A indicação de hoje é Meca Santista. Conhece esse prato? Já ouviu falar? Eu vim aqui no restaurante Almeida, restaurante de 1932, um dos mais tradicionais de Santos. Gente, agora é a melhor hora, a hora da gastronomia, a hora do nosso almoço. Em 2004 foi feito aqui uma enquete com os moradores e quais os melhores ingredientes que eles achavam da culinária santista. E aí foi escolhido o peixe meca, também o palmito e a banana. Então foi criado, passaram por um chefe da cidade, ele criou esse prato aqui, que é o peixe grelhado, alguns camarões em cima. Aqui você já pode ver a farofa de banana e aqui um arroz temperado. Vamos começar pelo camarãozinho, hein? Adoro camarão, gente. Grelhadinho, ele tá bem sequinho. Muito bom. Esse peixe eu não conhecia, a meca. Bem passado. Textura também muito boa dele. Sem gordura, muito bom.
Vamos ver a farofinha de banana, que eu adoro uma farofinha de banana. Divina, divina. E o arrozinho de palmito, né? Eles utilizam muito a pupunha aqui. A gente conhece o açaí e a pupunha, né? Utilizam aqui muita pupunha. Muito bom, combinação perfeita, fantástico. Vindo aqui a Santos, referência, Restaurante Almeida, no centro da cidade. Aproveita e já conhece o centro histórico aqui, você vai gostar muito. E agora vim visitar o Museu Pelé. Gente, esse museu aqui conta toda a história do Pelé, tem muitos artigos, mais de 650 itens aqui nesse museu. E eu vou mostrar cada um deles para você aqui. Olha só de quem nós estamos falando aqui, do maior esportista do mundo, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. E quem vai nos acompanhar nessa visita, uma viagem pelo tempo, na verdade, aqui, é o Paulo Monteiro. Ele é diretor do Museu Pelé. Ele vai contar um pouquinho aqui de algumas particularidades desse museu. E óbvio, Paulo, a gente pode começar por esse busto aqui do Pelé. Eu queria que você contasse pra gente como é que isso foi feito. Bom, isso aqui, muita gente fica impressionada com o realismo da estátua, né? E aí eu falo, realmente, isso não é parecido com o Pelé, isso é o próprio Pelé. O Pelé serviu de molde para essa estátua. Essa estátua foi feita em Paris, em 1991, ou seja, o Pelé estava fazendo 51 anos. E o curioso, assim, que existe até vídeo sobre isso, né? Ele entrou numa cabine mais ou menos como essa, nessa posição, só de sunga, puseram uma espuma até aqui, que quando começou a enrijecer ele saiu por cima, e aí depois jogaram o gesso, fizeram tudo direitinho, e depois a outra parte, fizeram com a cabeça dele, até com a boca aberta mesmo, puseram o produto ali, e aí montaram a estátua exatamente como é o Pelé, tal e qual, se manteve perfeito até o final. Gente, é muito real isso aqui. Até as veias dele. Até as veias, olha, percebam aí no zoom as veias das mãos, os detalhes nas pernas, dos músculos, né? É muito real mesmo. Só que para ver toda essa realidade, né, você tá tendo uma boa noção, precisa vir aqui no Museu Pelé e conhecer de perto essa maravilha aqui. E vamos conhecer agora um pouquinho da história, da linha do tempo da vida do Pelé. Vem com a gente. Então, aqui esse pedaço conta a história do Pelé, desde a sua infância até a conquista da Bola de Ouro, né? E que fala do Undinho, pai dele, foi um ótimo jogador de futebol, teve a carreira encurtada por questão de lesão, e aí eles passaram a ter uma certa dificuldade financeira, e tanto é que o Pelé jogava em time de pé descalço, por exemplo. E o tio dele, o tio Jorge, fez essa caixa de engraxate, onde o Pelé engraxava o sapato do pessoal na estação de trem em Bauru, para poder juntar dinheiro, que ele guardava as moedinhas nesse cofrinho aqui ao lado, para poder comprar chuteira e até eventualmente uma bola, alguma coisa assim. Então esse é um aspecto muito importante da formação do Pelé também como homem, né, como pessoa. Essa foto, ela é um dos únicos, talvez o único registro conhecido do gol mais bonito da carreira do Pelé. Foi um jogo contra o Juventus, na Rua Javari, em 1959. O Pelé já era campeão do mundo também. O Juventus naquela época era um time bem que complicava muito a vida dos outros times, né? Encardido. Encardido. Era um moleque travesso, né? Moleque travesso. E aí, então, o estádio estava cheio, assim, né? O pessoal pegando no pé do Pelé. E aí ele, em dado momento, fez uma jogada que ele recebeu um cruzamento pela direita, deu um chapéu no jogador, sem deixar a bola encostar no chão, deu um chapéu no outro jogador, e aí encobriu o goleiro e fez de cabeça. E diz a lenda, inclusive, que na hora que ele foi comemorar, que ele foi extravasar, ele chegou na lateral em frente à torcida adversária e pela primeira vez ele fez assim. E aí surgiu a comemoração do soquinho no ar, que depois tornou a marca registrada dele. Aqui embaixo, essa placa é referente a um jogo contra o Fluminense, que o Pelé também, no Maracanã, né? Também um jogo que não era decisivo, não era um jogo de grande importância. Aí o Pelé pegou a bola na defesa, driblou quase que o time todo do Fluminense fez o gol. E o Joelmir Betting, falecido Joelmir Betting, que ele era, à época, ele era comentarista esportivo, ele falou: esse gol merece uma placa. E providenciou duas placas, uma que está no Maracanã e a outra aqui. Então, daí surgiu a expressão gol de placa. Quando você faz uma coisa que deu muito certo, você marcou um gol de placa. E aqui, então, a gente tem a placa do gol de placa. Após o 10º gol, o Santos foi jogar, o jogo do 10º gol foi contra o Vasco, né, no Maracanã. O jogo seguinte foi contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Aí o Pelé recebeu a chave da cidade. E um grupo de empresários comprou essa coroa e deu para o Pelé para coroá-lo como rei do futebol.
O curioso é que essa coroa pertenceu ao ministro que foi relator da Lei Áurea e ela foi feita pelo mesmo ourives que fez a coroa do Dom Pedro II. Logo após a Copa de 70, o Pelé resolveu se despedir da seleção brasileira. Aliás, ele já não tinha intenção nem de ter disputado a Copa de 70. Ele foi convencido pelos dirigentes da CBD na época, né? Mas aí em 71, então ele fez 2 jogos de despedida, um no Morumbi e outro no Maracanã, sendo que no Morumbi foi quando ele marcou o último gol dele pela seleção brasileira. E também a curiosidade é que nesse jogo foi quando estrearam as 3 estrelas na camisa, comemorativas ao tricampeonato. Então, camisa também rara que mostra, e original também, que mostra a importância do Pelé para o futebol. E outra curiosidade, que no museu nós temos 3 certificados do Guinness. 2 do Guinness Internacional e um do Guinness Brasil. E esse aqui é do maior artilheiro da história do futebol. O Guinness considera 1.283 gols. Oficialmente, muitos lugares consideram 1.282. Há essa divergência por causa de um jogo que ele marcou um gol. Aí começou a chover muito, o jogo foi cancelado e marcado para uma outra data, mas não recomeçou do ponto que parou, ele recomeçou do 0. Então esse gol deixou de existir. Mas para o Guinness e para o próprio Pelé, ele continua existindo. Então tem essa divergência entre 1282 e 1283. Tá? E chegamos aqui, a Bola de Ouro. A Bola de Ouro que o Pelé recebeu no começo de 2014, alguns meses antes da inauguração deste museu, porque quando o Pelé jogava, somente jogadores europeus concorriam à Bola de Ouro. Posteriormente, não precisava ser europeu, mas tinha que jogar em algum time da Europa. E nunca aconteceu isso com o Pelé, ele nunca jogou por nenhum time de lá, muito europeu. Até que mais recentemente fizeram uma mudança, que você não precisa ser nem europeu nem jogar lá, mas qualquer um pode ganhar. E aí fizeram uma reavaliação e o Pelé teria vencido 7 vezes. Então essa aqui é uma bola que vale por 7. Muito obrigado, Paulo, pelas orientações, pelas informações e que isso fique na mente e no coração de muita gente, porque Pelé realmente é único. E eu acho que vai ser, em que pese muitos outros atletas e até futebolistas, né? Como muitos que já ganharam 6, 7, 8 vezes, como o Messi, por exemplo, né? Cristiano Ronaldo ou outros jogadores do Brasil que também já foram considerados melhores do mundo, mas Pelé, ele, como disse, quem disse que ele estava acima? O Pepe? O que o Pepe disse certa vez? Não, o Pepe fala que Pepe é o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé não conta, o Pelé veio de Saturno. Então o Pepe, teoricamente, quem ocupa esse lugar. É isso, o Pelé é extraterrestre, é de outro mundo, gente. Eu queria só falar uma coisinha rápida, que o Pelé ele conseguiu a façanha de ser ídolo de gerações que nunca viram ele jogar. Ele parou de jogar faz 50 anos praticamente. E até hoje você vê crianças, jovens, que são fãs do Pelé. Você em qualquer lugar que você vai visitar no mundo, outros países, você fala que é santista, que é do Brasil, a pessoa fala Pelé, mesmo criança que nem sabe o que é o seu Pelé. Então assim, é importante essa marca que ele deixou. O alcance do nome Pelé para qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Isso é fantástico, isso aí é um mito. A gente terminou a visita aqui nessa parte de baixo, no térreo, né? Sim. O museu tem outras coisas, é mais do que isso, não é? Tem muito mais. O museu ele é constituído de 2 edifícios. Esse lado que a gente está, que é o principal, vamos dizer assim, que é a parte só de Pelé, essa aqui que a gente está é a linha do tempo. Mas para cima da gente tem mais 3 exposições diferentes e do outro lado tem exposições temporárias. Inclusive, com uma certa renovação, temos exposições novas agora, já na boca do forno para chegar. Então, sempre que o visitante vier, vai ter alguma novidade. Vai ser todo mundo muito bem-vindo. Muito bem. É isso aí, gente. Vem para o Museu Pelé. E fomos conhecer também o estádio do Santos Futebol Clube, onde o rei do futebol se apresentou para o mundo. O estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, devido ao bairro onde se localiza. Construída em 1916, a famosa vila tem capacidade para pouco mais de 16 mil pessoas e foi palco dos grandes gols e atuações do Rei Pelé. E esse, gente, é o bonde aberto. É o bonde que percorre 5 quilômetros aqui no Centro Histórico de Santos, mostrando os casarões, os restaurantes, as atrações em geral que tem hoje em Santos, e por 15 minutos você pode circular com ele, é muito legal.
Também, se você vier aqui em Santos, olha aí uma dica para você de passeio, de atração turística. Fica bem em frente ao Museu Pelé e você aproveita e conhece, entra no Museu Pelé, conhece toda a história do famoso rei do futebol. Aqui é a cabine, olha só, gente, bastante simples, 2 manetinhas aqui para se fazer o controle desse bonde. Você sabe, é um bonde sobre trilhos, né? Então também não tem muito como sair dos trilhos, né? Mas é preciso, obviamente, alguma técnica para poder pilotar esse bonde aqui. E aqui ao fundo você já está vendo a Casa da Frontaria Azulejada. Gente, é uma das obras arquitetônicas mais fantásticas de Santos. Desde 2007, o prédio funciona como espaço cultural onde são realizadas exposições, eventos beneficentes e espetáculos culturais. Além disso, serve frequentemente como locação para filmagens de propagandas, novelas, minisséries e filmes de curta e longa metragem. 7.000 azulejos em alto relevo, importados de Portugal, que revestem a fachada do prédio, que é de influência neoclássica de 1865. Mais do que uma questão estética, a colocação de azulejos naquele tempo tinha como objetivo assegurar vedação eficiente e evitar muitas pinturas. E esse ao fundo é o prédio mais icônico de Santos, gente. O prédio da Bolsa de Café, Bolsa Oficial de Café, para que muitos conhecem. É um prédio turístico hoje, funciona ali o Museu do Café, e eu vou mostrar para você um pouquinho da arquitetura dele e também do que tem no seu interior. Vamos comigo? A Bolsa Oficial de Café, local onde o Museu do Café está instalado, é um edifício de arquitetura única, resultado da combinação de diferentes movimentos arquitetônicos em uma única obra sem produzir um novo estilo. No prédio predominam o neoclássico e o barroco. A riqueza de detalhes presente dentro e fora do palácio reflete o poder do grão à época de sua construção, no ano de 1922. Por mais de 2 décadas, a Bolsa Oficial de Café foi um dos principais centros de negociações de café do mundo. Na década de 1950, os pregões foram transferidos para São Paulo e 20 anos depois, o prédio foi abandonado e ficou fechado até 1998, quando reabriu após ampla restauração, agora como Museu do Café. O acervo contém ainda equipamentos utilizados na época que contam a história da produção do café. Ao visitar o prédio, você encontrará logo na entrada o Salão do Pregão, onde ocorriam as negociações de café com as cotações diárias das sacas de café. E no teto do salão, você verá um vitral maravilhoso do pintor Benedito Calixto. Muitas obras de arte representativas da época também estão expostas e precisam ser vistas. E também vídeos interativos que ajudam o visitante a ter uma noção exata da gloriosa época em que o Brasil era o maior produtor e exportador de café do mundo. E essa produção de café era escoada pelo maior porto da América Latina, o Porto de Santos, que vamos conhecer um pouco dele agora. O Porto de Santos iniciou suas atividades no início do século XVI, operando com estruturas rudimentares até o fim do século XIX, quando houve, então, a concessão do porto a investidores privados. A Companhia Dorcas de Santos, fundada em 1890 e detentora da concessão, construiu e inaugurou em 1892 os primeiros 260 metros de cais, criando assim o primeiro porto organizado do Brasil. De lá para cá, o Porto de Santos conquistou um lugar de destaque na economia do país e tornou-se o maior porto da América Latina. Nas últimas décadas, o porto registrou grandes ampliações
modernizou suas instalações e incorporou novas tecnologias, operando com terminais especializados para contêineres, carga geral, granéis sólidos e líquidos. Consolidou-se assim como o maior complexo portuário do país, quebrando recordes consecutivos de movimentação de carga e figurando recorrentemente entre os maiores portos do mundo. E foi nesse porto que muitos imigrantes, provenientes de muitos países, sendo o principal deles a Itália, chegaram nos vapores, como eram então conhecidos os navios a vapor da época. A imigração começou em 1836, quando vinham atrás das plantações de café. O processo se intensificou no final do século XIX e o Museu da Imigração de São Paulo estima que de 1887 a 1908, 1 milhão de pessoas, grande parte deles italianos, entraram no Brasil. No total, mais de 4 milhões de imigrantes aportaram no Brasil em busca de uma vida melhor. E siga também as nossas redes sociais. Condomínios pelo Mundo, conectando culturas e compartilhando soluções.